Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Vamos dar prosseguimento à nossa exposição dessa epístola, observando um tema muito intencional, proposital para nós refletirmos aqui. Oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Esse é um tema muito pungente. Eu poderia ficar falando desse tema aqui várias e várias horas, haja vista a negligência, falta de zelo, de respeito, falta de convicção, a falta de consciência de que muitas igrejas dedicam aos seus líderes, aos seus pastores, aqueles que alimentam, e por isso acabam morrendo, acabam perecendo, acaba tendo famílias flageladas, acaba tendo uma fé extremamente deficiente, são crentes imaturos, eternamente neófitos, porque os seus líderes não têm envergadura, não têm solidez, não têm contrição, seus líderes não guerreiam, seus líderes não lutam, e é um processo de retroalimentação da desgraça, em que a igreja não percebe que a responsabilidade dela e que os líderes não têm convicção suficiente para cobrar isso da igreja, mesmo que essa seja uma atividade muito difícil, porque parece que está se advogando em causa própria, mas tudo, na verdade, é para a glória de Deus, para a preservação do povo de Deus, para a manutenção da casa de Deus, para o avanço do reino de Deus. Então, essa é uma deficiência que tem matado as igrejas de forma muito voraz. Esse texto especificamente é um daqueles textos encharcados de sangue, cheios de sangue das Sagradas Escrituras. Esse texto ele é muito apaixonado quando nós observamos ele. Se nós não observarmos muito bem essa série, nós caímos em algum erro de achar que aquilo que está sendo ministrado aqui aplica-se exclusivamente para os oficiais, sejam eles presbíteros ou diáconos, ou para aqueles que aspiram o oficialato. Mas, na verdade, essa é uma responsabilidade de toda a igreja, porque é a igreja que impõe as mãos, é a igreja que identifica o dom, portanto, é a igreja que participa desse processo vocacional, na identificação e na consagração, separando e mantendo ele firme nessa batalha, nesse combate, nesse trajeto, porque é uma conduta de vitalidade. Nós precisamos de homens com convicção e envergaduras, dispostos a sacrificar a própria vida para que famílias sejam salvas dos seus próprios pecados, das suas próprias deficiências. Então nós precisamos. Eu fui alvo de homens assim, vocês são alvos de homens assim. Nós precisamos, algo que tem sido cada vez mais escasso. Os pais querem formar os filhos doutores, querem formar os filhos juízes, querem fazer com que os filhos ganhem as fronteiras acadêmicas, empresariais, mas dificilmente pais aspiram para que os seus filhos sejam pastores, missionários, evangelísticos, diáconos, obreiros da casa do Senhor, oficiais da casa do Senhor. O resultado natural é que a seara se torna cada vez maior e os trabalhadores cada vez mais escassos. E a reflexão natural é de que a seara ficará sem trabalhadores, sem cuidado, sem manutenção. Essa é a reflexão mais natural. Então, quando nós nos apercebemos que nós estamos lidando com instrumentos da graça divina, o nosso trato passa a ser outro. O nosso trato passa a ser de uma forma completamente diferente. Existe um processo de dependência vital. Nós dependemos porque nós precisamos. Nós precisamos das palavras, nós precisamos dos cuidados, nós precisamos da compaixão, nós precisamos do auxílio daqueles que Deus separou para conduzir o rebanho. Nós simplesmente precisamos. Isso deveria ser algo extremamente comum na nossa percepção de fé. Nós fomos feitos e enxertados numa estrutura. Você é crente,
você não sobrevive fora dessa estrutura. Isso é algo basilar, é algo fundamental. Você simplesmente não sobrevive. Você vai tentar maquiar a sua deficiência, você vai tentar maquiar a sua fé frágil, a sua fé que não consegue, por exemplo, resistir a um problema no casamento, porque você já começa a considerar o divórcio, por exemplo, a sua fé que não percebe a pactualidade do relacionamento conjugal, em que para você amar a sua esposa, ela tem que ser um monumento plástico, como é colocado nas mídias sociais, como é colocado na televisão. A sua fé não consegue lidar com problemas em casa, dos filhos, no problema, simplesmente não consegue. Por quê? Porque nós simplesmente somos forjados num mar de deficiência que forja uma fé completamente deficiente, onde nós fazemos aí uma amálgama entre os deleites do mundo e a absorção ansiolítica da igreja, em que nós vamos para a igreja para trazer paz para o espírito e nós podemos nos deleitar completamente no mundo durante toda a semana. Então nós somos mundanos com a roupagem de ímpios. É assim que acontece. O problema é que essa própria deficiência não nos faz perceber que muitos problemas da nossa vida seriam resolvidos se nós fôssemos fiéis. Muitos. Simplesmente se nós fôssemos fiéis. A educação dos filhos, o cuidado dos filhos, o futuro dos filhos, o relacionamento conjugal, o sustento financeiro, material, muitos problemas seriam resolvidos se simplesmente nós fôssemos fiéis. Simplesmente. Se nós baixássemos as nossas guardas e entendêssemos que quem cuida de nós não são nós mesmos, porque nós não temos poder para tal. Quem cuida de nós é o Senhor. E nesse cuidado, Ele levantou homens para ser voz dEle, para ser braço dEle, para ser instrumentos dEle mesmo na condução do seu povo. Foi assim durante toda a história, irmãos. Foi assim durante toda a história da redenção. Deus levantou profetas, sacerdotes, apóstolos, evangelistas, pastores, diáconos, durante toda a história da redenção. E assim Deus o faz. O capítulo 1, ele chega ao fim com esse parágrafo que será exposto hoje. Todo o conjunto de exortações de Paulo nesse pequeno capítulo, ele simplesmente agiganta o desafio de Timóteo ao exercer o ministério naquela igreja. Então, todo o primeiro capítulo aqui é basilar. O primeiro capítulo ele é gritante, ele é pungente, ele é encharcado de sangue. O interessante é que Paulo ele não somente faz questão de reafirmar a autoridade para esse ofício, como nós vemos nos 2 primeiros versículos, como também ele observa a necessidade de fortalecer as convicções daquele jovem pastor no exercício dessa vocação, como nós vimos no versículo 8 ao versículo 11. Então, essas duas falas de Paulo, da autoridade e do fortalecimento da vocação, eles formam um quadro que coloca o comissionamento de Timóteo bem no centro, que é o versículo 3 ao versículo 7. Com isso, Paulo está enfatizando como Timóteo deveria exercer o trabalho que ele recebeu. Então, fortalecendo essa moldura que Paulo forma nessa orientação a Timóteo para o trato daquela igreja, Paulo lembra o seu filho na fé, o seu próprio testemunho interior. Como Paulo entende a vocação, como Paulo entende o ministério, como Paulo entende a missão que ele recebeu. Nós vemos isso no versículo 12 ao versículo 17, que, por sinal, deveria ser a mesma percepção de Timóteo e, por sua vez, a mesma percepção, o mesmo entendimento de todos aqueles que Timóteo iria consagrar para oficiais. Então, quando nós existe uma margem para baixar-se o nível, irmãos. Existe uma margem. Isso é tanto para aqueles que fazem parte da membresia da igreja, como para aqueles que são oficiais da igreja. Exige uma margem onde nós temos altas expectativas, né? Eu tenho expectativas sobre todos vocês, não tenho dúvidas.
Eu tenho expectativa sobre todos, seja os que nos visitam, seja os que estão aqui. Eu tenho expectativa sobre todos. Às vezes nós colocamos altas expectativas e aí vem maiores frustrações, seja em relação a líderes, seja em relação a membros. Com o passar da caminhada, nós somos levados a diminuir as expectativas, seja em relação a líderes, seja em relação a membros. Mas tem um limite. Tem um limite do qual nós não podemos baixar mais, nós não podemos reduzir mais. Ali é o limite, é o mínimo em que as expectativas, quando chegam nesse ponto, precisam necessariamente serem respondidas positivamente. O grande problema, falando de oficiais, é que por causa da carência, contrastando com a necessidade da igreja, porque a seara é gigantesca e os trabalhadores são cada vez menores e... coloque-se aí em plena conservação. Como é que se chama aquele negócio de quando um animal tá desaparecendo? Extinção. Obreiros fiéis estão cada vez mais em extinção. Cada vez mais. Então, o que é que se faz? Diminui o nível. De forma muito crassa. Diminui-se o nível e aceita-se tudo. A diferença é porque, não tenham dúvida, a igreja será o espelho dos seus oficiais. A igreja será o reflexo dos seus líderes. Isso acontece em tudo. Acontece em corporações, em empresas, acontece em tudo. Tudo. Isso também acontece na igreja. O ponto de Paulo é mostrar para Timóteo que no exercício dessa vocação, ele tem que exercer a plena convicção da autoridade que Deus deu a ele. Então, Paulo fortalece essa moldura, dá o seu próprio testemunho e ele mostra que ele recebe essa vocação como um pleno dom de Deus para a sua vida, como um extremo privilégio de ser obreiro oficial, propagador do Evangelho da Graça, por ter a percepção do que ele é. Ele é um pecador. Ele é aquele que, por mais que o Senhor o tire da lama, ele ainda deseja a lama e essa luta é constante com a sua própria carne e por isso, por devoção e gratidão, ele dedica a sua vida anulando-os a si mesmo constantemente. Essa deve ser a percepção de Timóteo nessa luta que ele vai enfrentar na igreja em Éfeso. E essa deve ser a percepção que ele precisa identificar em todos aqueles que ele, no capítulo 3, sob a orientação de Paulo, irá separar para o oficialato, seja presbíteros, seja diáconos. Então, essas duas realidades formam essa moldura e Paulo coloca o seu exemplo, a sua percepção, o seu entendimento de ministério, de vocação. A porção final, são os nossos versículos de hoje, do versículo 18 ao versículo 20, ela remonta novamente à missão de Timóteo, descrita ali a partir do versículo 3 até o 7, mas especialmente o 3. Mas agora Paulo realça de forma muito diferente. Paulo não repete o fato de ser dever, mas Paulo não descreve o conteúdo ali do dever. De forma diferente, essa exortação ela se preocupa em mostrar que a labuta, a obra, exigirá convicção daquilo que significa vocação. O fato de que aquele que o Senhor separou não tem a possibilidade de retroceder, porque a obra precisa ser executada. A obra precisa ser feita. Então, Paulo está fortalecendo espiritualmente Timóteo para a obra. E aí nós vemos o esboço do capítulo 1 que eu mencionei algumas vezes aqui, não vou mencionar novamente. Então, o capítulo 1 ele estabelece o fundamento, a fundamentação para toda a epístola, essa primeira epístola de Paulo a Timóteo. E a partir desse ponto, Paulo ele vai detalhar os problemas, mas também como esses problemas devem ser resolvidos. Mesmo que em algum ponto ou outro, mais uma vez, e isso é gritante, Paulo faz questão de fortalecer Timóteo espiritualmente, fortalecer a vocação de Timóteo, fortalecer o dom que Timóteo recebeu por imposição de mãos da igreja, sob profecia do Senhor Deus através do seu Santo Espírito. Aqui e ali ele toca isso,
Isso mostra para a gente, isso é muito pedagógico, porque é algo que nós encontramos em grande carência. Dificilmente os ministros são fortalecidos, dificilmente. Os ministros eles são vistos, a rigor, como super-heróis, como homens cujo caráter não há fraqueza, não há fragilidade emocional. Isso é porque a margem de erro é pequeníssima, como nós vamos ver. Mas, a rigor, esse fortalecimento de convicções, esse fortalecimento espiritual é muito escasso na seara do Senhor. Paulo percebe isso. Por quê? Porque ele mesmo anseia por isso. Observa que Paulo recebe esse fortalecimento depois de Barnabé, porque Barnabé o apadrinhou ali, confiando nele, sendo instrumento de graça para ele quando outros temeram. Então, depois de Barnabé, Paulo experimentou isso algumas vezes pelo amadurecimento de igrejas que ele plantou e pastoreou. Então, isso vinha de igrejas. Mas Paulo percebe como isso é importante. Então, ele faz isso para Timóteo, para que Timóteo seja fortalecido e se lembre que naqueles momentos escuros, naqueles momentos sombrios, as palavras de Paulo fiquem ecoando aqui como instrumento da graça divina. Agora, observe como isso parece algo particular entre Paulo e Timóteo. Mas os beneficiários são quem? Toda a igreja. Toda a igreja se beneficiaria do fortalecimento espiritual e vocacional de Timóteo. Toda a igreja. É interessante porque essa igreja ainda está lá, 30 anos depois, nas 7 cartas que o Senhor escreve para as igrejas da Ásia Menor em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. A igreja é essa que estava prestes a ser dizimada por causa dos tentáculos dos falsos profetas. Mas 30 anos depois, essa igreja está lá, com as suas deficiências, tanto que ela abandonou o primeiro amor. Essa igreja, então, se preocupou tanto com a veracidade, a integridade da doutrina, que a paixão foi se esfriando, que a prioridade do coração foi se entrelaçando com outras prioridades. E o Senhor, então, exorta aquela igreja, mas ela está lá, com deficiências, como todas as igrejas têm, mas ela está lá. Então, o tema da mensagem de hoje, o dever dos oficiais, compreender que o ministério é uma guerra, versículo 18 ao versículo 20. Então, se você, e aí vamos partir logo daqui, nós vamos ver 3 pontos, todos relacionados à convicção. Timóteo precisa entender uma coisa, e isso ele precisa passar para os oficiais que ele consagrará, e a igreja também precisa se aperceber disso. Primeiro ponto, a convicção da vocação o preservará. Segundo, a submissão à vocação o conduzirá. E terceiro, as advertências da vocação o protegerá. Primeiro ponto, então, a convicção da vocação o preservará. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre o que eu me refiro aqui sobre vocação. Se você observar bem, essa compreensão diz respeito à integridade e solidez vocacional do oficial. Aqui não reside o temor a homens, mas o profundo entendimento de que ele está a serviço do Rei dos Reis, preservando o povo exclusivo de Deus, por isso o rigor da batalha. É preciso, já que os meus 3 pontos levarão aqui vocação, é preciso entender muito bem o que é vocação aqui. Esse entendimento parte da integridade e da solidez da convicção vocacional do oficial da igreja. Então, versículo 18. Versículo 18 diz assim: Este é o dever de que te carrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate.
Conforme eu acabei de observar, esses versículos, eles finais do capítulo 1, Paulo está rememorando a missão que ele descreveu ali a partir do versículo 3. Dessa forma, essas duas seções, elas formam um quadro, elas formam uma unidade, em que essas duas verdades são instrumentos para fortalecer a convicção de Timóteo, para detalhar para Timóteo qual é o exercício da sua vocação ali. Então, Paulo precisa lembrar Timóteo de algumas coisas. Timóteo, ele deveria compreender que estabelecer e manter a fidelidade e a integridade da igreja, que é segundo a vontade de Deus, exigirá suor, saúde e sangue. Ou seja, Timóteo vai dedicar toda a vida para isso. Acabou o tempo de viagens, acabou o tempo de viagens missionárias, acabou o tempo de ficar à sombra de Paulo, o seu tutor, o seu pai na fé. Agora Timóteo precisará dedicar vida, rigor, sangue à obra, para a glória de Deus e preservação do povo de Deus. E, consequentemente, aqueles que Timóteo imporia as mãos também, junto com toda a igreja, deveria ter essa mesma percepção, essa mesma compreensão. O ministério da igreja, seja o ministério da palavra, o ministério diaconal, ele suga a nossa vida completamente. E o oficial da igreja precisa entender isso, em que muitas e muitas vezes ele precisará anular a si mesmo e a própria família para o exercício da vocação que ele recebeu. O ponto de Paulo é que a obra do ministério exige dedicação exclusiva. E aqui é muito importante entender isso. Por quê? Por mais que alguns oficiais da igreja não exerçam o ministério exclusivo e integral à igreja, a igreja necessita da exclusividade do ministro. Mesmo que seja um, dependendo do tamanho das atividades da igreja. Mas a igreja precisa da exclusividade do ministro, da exclusividade da vida do ministro. E depender da exclusividade da vida do ministro também significa depender daqueles que o Senhor vocacionou com ele para o exercício do ministério, que consequentemente atinge a esposa do pastor. O chamado ministerial, especialmente no que diz respeito ao ministério da palavra, ao pastoreio, não é dado exclusivamente ao pastor. A esposa também, que trabalha na retaguarda, que é o instrumento de sustentação do pastor, também é levada a isso. Basta-se ter a percepção de que os dois são um. E um ponto importante aqui. Os 3 pontos que eu vou mencionar faz referência à vocação, como eu disse. Por isso a gente precisa perceber muito bem ao que eu me refiro por vocação. E aí, primeiro ponto do que não é a vocação na minha compreensão. Eu não me refiro às inclinações arrogantes do ego, a idolatria ao status, a idolatria ao glamour, a busca pelo glamour, a idolatria ao púlpito, muito menos a busca cega por exercer algo que claramente alguém não foi vocacionado, não foi chamado para exercer. Isso não é vocação. Aspiração, desejo, anseio não é vocação. É aí que entra a igreja, para identificar se aquele anseio procede de quem? Do ego ou de Deus. Aí que entra a igreja. Então, vocação não diz respeito a nada relacionado ao ego, porque vocação é anulação constante. Precisa-se entender isso. Porque se isso não é compreendido nos primeiros entraves, nas primeiras batalhas, nas primeiras angústias, o barco é abandonado. A igreja tem a responsabilidade de identificar isso. Essa era a realidade dos falsos mestres aqui, a quem Paulo orienta Timóteo a combater. Então, aqui, vocação, e aqui é a minha definição de vocação, vocação é escravidão plena à vontade e plano de Deus, anulando a si mesmo continuamente para o bem do outro e da igreja de Cristo para a glória de Deus. Isso é vocação. A vocação é a escravidão plena, a vontade e plano de Deus, anulando a si mesmo continuamente para o bem do outro e da igreja de Cristo para a glória de Deus. Paulo diz, olha o texto, este é o dever de que te carrego, esse é o dever de que te confio. Ele está
remontando lá ao versículo 3. Esse é o dever de que te confio, ó filho Timóteo. E essa expressão de ó filho Timóteo tem um caráter enfático. Aqui você poderia colocar um ponto de exclamação. Paulo está exclamando. É como se Paulo estivesse elevando um pouco a voz. O tom é de apelação. Esse é o dever de que te confio, de que te encarrego, de que te entesouro, ó filho Timóteo. Então, Paulo está se referindo ao versículo 3 que diz: quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares dever a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. O próprio texto, da forma como nós vemos ele pungente, apaixonado, gritante, mas os termos que Paulo usa, lembrando a nós essa figura militar, essa figura de combate, essa figura bélica, faz referência também às próprias terminologias que Paulo usa aqui. Por exemplo, quando ele usa dever aqui, essa é uma linguagem militar. Quando ele usa roguei no versículo 3, também faz referência a uma linguagem militar. Quando ele usa admoestares, é outra linguagem militar. No versículo 5, quando ele observa o substantivo admoestação aí, também é uma linguagem militar. E a ideia de que Timóteo ele recebeu uma determinação, ele recebeu uma missão, ele recebeu uma ordem, ele é um soldado de Cristo e ele recebeu como responsabilidade, como incumbência, por isso talvez uma das melhores palavras sejam comissionamento, ele foi comissionado a algo aqui, ele recebeu sob sua responsabilidade fazer aquilo que aquela igreja precisa para ser um edifício de Deus, para ser um corpo de Cristo, porque entenda, o fato de alguns irmãos, ou algumas pessoas, deixa eu corrigir, algumas pessoas se reunirem no local, terem uma liturgia, não quer dizer que ali é uma igreja. A nossa Constituição, o Estado tem a obrigação de reconhecer esse povo como igreja. Mas não quer dizer que essa é uma igreja bíblica. Algumas marcas, como nós estamos vendo na Escola Bíblica Dominical, algumas marcas precisam estar presentes para que aquele grupo de pessoas reunidos se chame igreja, se identifique biblicamente como igreja. Uma dessas características são oficiais, fiéis, devotados a Deus para o benefício da igreja. Uma dessas características, porque daí vem a pregação fiel, daí vem o pastoreio fiel, daí vem a ministração fiel das ordenanças do Senhor e então a execução e observância da disciplina eclesiástica. Aí sim esse grupo pode ser chamado de igreja, porque quem está conduzindo esse grupo é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da glória de Deus. Aí sim esse grupo pode ser chamado de igreja. Então o que Timóteo é encarregado de fazer é que aquela igreja não seja deformada a tal ponto em que ali não há mais uma igreja. Ali não há mais um povo de Deus estabelecido. É isso que Timóteo tem que fazer. Timóteo tem que garantir que ali se mantenha firme uma igreja do Senhor. Então, conforme eu indiquei anteriormente, o foco de Paulo agora, ele não é o conteúdo. O conteúdo ele já falou, né? Ele tem que admoestar, ele recebeu sob determinação de combate, frear aqueles que ensinam outra doutrina. E a grande sutileza dessa outra doutrina, porque entenda, se essas doutrinas fossem assim abertamente identificadas como heresias, nós não seríamos enganados com tanta facilidade. O grande problema é que a sutileza, a sagacidade do engano desses falsos mestres, desses falsos profetas, fazer com que a pregação e o ensino fosse apresentada como ortodoxa, como fiel às Sagradas Escrituras, como expressão fidedigna do Evangelho de Cristo Jesus, quando na verdade não era. A roupagem poderia parecer, mas o conteúdo era completamente outro. Olha que interessante, a igreja estava morrendo. Aqueles irmãos não discerniram isso. Mas aqueles que foram separados por Deus para preservar a igreja discerniram isso. E agora está indo Timóteo, enviado por Paulo, para fazer justamente isso, preservar a igreja. Então, isso forma esse bloco, o conteúdo Timóteo já sabe, já foi orientado ali nos versículos 3, mas agora Paulo se preocupa com a percepção de Timóteo em relação ao ministério. E entenda,
Timóteo passou, 10 anos, como nós vimos, possivelmente 10 anos com o apóstolo Paulo. Ele tinha solidez de percepção. Ele sabia o que era ministério, ele esteve com Paulo. Ele visitou Éfeso com Paulo, ele visitou Corinto pelo menos 2 vezes, ele visitou Tessalônica, ele visitou Bereia, ele fez várias visitas às viagens de Paulo, ele sabia o que era ministério. Mas Timóteo precisava ter essas convicções fortalecidas sobre aquilo que o esperava ali, porque agora ele estaria sem Paulo, mas na batalha. Paulo precisava fortalecer a percepção de ministério, a percepção de vocação, fortalecer a convicção, porque é a convicção que move os nossos pés e braços, é a convicção que faz com que nós derramemos sangue, é a convicção que faz com que nós morramos. Veja a convicção daqueles que entregam a vida para religiões heréticas. É convicção. Eles doam as suas vidas para a glória de um Deus inexistente, que não existe coisa nenhuma, é um ídolo fabricado pelo coração, pelo ego humano, mas eles têm convicção, isso eles têm, convicção. Então Paulo entendia que se a convicção de Timóteo estivesse plenamente sólida e estabelecida, ninguém se colocaria na frente dele. Ninguém se colocaria na frente dele. Porque Timóteo ia alcançar o objetivo para o qual ele foi enviado. Então Paulo mostra esse processo de separação divino de Timóteo para o oficialato ali. Agora, mais uma vez, ele tinha a incumbência, a responsabilidade de confirmar a sua consagração e se manter firme naquilo que ele recebeu, que foi confiado com Deus. É isso que Paulo diz quando ele diz que é segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. E aqui, meus irmãos, embora eu use o termo confirmação aqui, a ideia de que esse processo de separação divino com profecias de indicação é mais um fundamento, é mais uma garantia do que uma própria confirmação aqui no diz respeito a Timóteo. A ideia de que se Timóteo recebeu essa profecia dada pelo Espírito de Deus, Paulo tinha a plena convicção de que ele iria continuar a obra, de que ele iria exercer essa obra aqui até o fim. Mas o meu objetivo é sair um pouco desse período apostólico e traduzir para nós o que hoje significa esse processo divino de consagração dos oficiais da igreja, em que nós não vemos de forma mais visível a execução aí daqueles que o próprio apóstolo Paulo impunha as mãos para separar, e aqui o próprio Timóteo era encarregado de separar para impor as mãos e então levar a igreja até essa percepção para consagrar. Hoje nós temos essa mesma realidade de processo divino de separação, em que Deus dota, a igreja percebe e a igreja confirma. E nós entendemos que esse processo é o Espírito Santo de Deus que nos conduz para essa percepção. Aqui Paulo ele pode estar se referindo ao processo de separação que Timóteo teve para o oficialato, né? Observando essa obra completa de comissionamento ao santo ministério, em que o Espírito Santo indicou ali, apontando a sua missão também, e o teor do comissionamento, e a igreja confirmou. Então, se você abrir em Atos 13, abre em Atos 13. Atos 13 parece ser esse processo de comissionamento comum, que nós devemos observar. Nós não temos em vigor os dons que os apóstolos tinham ali, né? de por eles mesmos fazer esse processo de identificação. Isso foi passado para a igreja, que está sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, olha, versículo 1, 2 e 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e ele vai citar aqui, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra
a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Parece que Paulo está falando de um processo parecido como esse aqui, que nós vemos em Atos capítulo 13. Se for isso, esse processo de separação, ele é afirmado pelas próprias palavras de Paulo a Timóteo. Volta para 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, que reforça essa perspectiva. Paulo diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, e aqui a vocação é recebida como um dom, é descrita como um dom, para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Avança um pouquinho e vai para a segunda carta, no capítulo 1. No capítulo 1, na segunda carta, no versículo 6, Paulo diz assim: por essa razão, pois, te admoesto, que reavives. Observa que todas essas palavras são palavras de ânimo, de motivação, de fortalecimento. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, observe que o ânimo, a força, a motivação para movimentar o motor da perseverança se sustenta na convicção da vocação quanto à preservação do ministério. Foi o Senhor que me colocou aqui. Eu tenho plena convicção, esse deve ser o entendimento do oficial. Eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza que foi o Senhor que me colocou aqui. Só o Senhor pode me retirar da tarefa. Só o Senhor pode me retirar do alistamento. Talvez isso seja muito simples, mas por que eu estou enfatizando? Porque o que nós ouvimos com muita facilidade são pastores, são oficiais da igreja, que são ameaçados por pessoas e famílias com grande poder de influência, com grande poder aquisitivo da igreja, para que esses pastores, esses oficiais não toquem nos seus pecados. Daí então vem as advertências de redução salarial, de perda salarial, de demissão. Quando o compromisso do oficial não é com o Senhor, quando a convicção do oficial não é com o Senhor, então ele fraqueja. Ele fraqueja no exercício da sua vocação. E isso, meus irmãos, acontece com a facilidade absurda. Absurda. Tanto a carnalidade por parte da própria igreja, quanto a deficiência de convicção por parte dos ministros. Então, o ponto de Paulo aqui é que ele será fortalecido, ou ele, usando a terminologia do ponto que eu coloquei aqui, ele será preservado por sua convicção de que o Senhor o comissionou. Quando ninguém mais... Imagine Timóteo. Ninguém está com Timóteo aqui. Ninguém da igreja... Timóteo é um estranho. 10 anos se passaram desde a sua visita lá com Paulo. Timóteo é um estranho. Muita coisa naquela igreja mudou. Ninguém está com Timóteo na reforma que ele precisa fazer dessa igreja. Ninguém. Timóteo vai enfrentar as lutas sozinho. Até o Senhor direcionar pessoas que podem ser instrumentos de graça para a sua vida. Mas até lá ele enfrentará muitas noites escuras da alma. Ele enfrentará muitos dias cinzentos, muitos. Então, se a sua convicção não for sólida, ele não será preservado. Ele retrocederá. Então, Paulo entende isso. A obra vem do Senhor e é para ele mesmo. É para a glória dele. O ponto de Paulo aqui, se vocês observarem, não é nada romântico. Ele realça ainda mais o caráter bíblico da obra para o qual Timóteo foi separado, usando uma linguagem militar ainda mais explícita. Com isso, Paulo está lembrando a Timóteo, e é óbvio que Timóteo tinha esse entendimento, qual deveria ser a mentalidade dele na obra, a disposição de espírito, é de guerra mesmo. Ele vai guerrear mesmo. E essa guerra tem um caráter tanto interior quanto exterior, mas ele vai guerrear mesmo. E Paulo faz questão, e nós não precisamos nem usar a língua
original aqui, que a Bíblia é escrita, para entender isso, porque a própria tradução dá isso para nós. É uma guerra mesmo. É um combate mesmo, quando Paulo diz combate firmado nelas, nas profecias, o bom combate. Então, Paulo usa aqui um verbo e um substantivo para falar desse combate, a ideia de mostrar qual deve ser a ação de Timóteo e qual deve ser a forma de Timóteo agir. Quando Paulo usa o primeiro termo, combate, essa é a ação esperada de Timóteo. Ele precisa se envolver na guerra, ele precisa ir para a batalha, ele precisa lutar. A ideia é da disposição da prestação do serviço militar. Firmado em quê? Nessa convicção que foi dado por profecia. Essa sustentação e confirmação, vamos dizer assim, essa dinâmica. Porque ele recebeu do Senhor, o seu comissionamento é do Senhor. Ele recebeu a missão do próprio Deus e por isso ele exercerá essa batalha. Combate o quê? Combate o bom combate. E aqui essa palavra é um termo que nós conhecemos, da onde vem o termo estratégia. A ideia é de mostrar como ele deve combater. Combate o bom combate. Combate com estratégia. Observa a sua tática. Aqui. Com isso, Paulo está lembrando a Timóteo que existe apenas uma forma de realizar o ministério que ele recebeu do Senhor. E é o Senhor da obra que determina isso. Não são homens, nem mesmo a igreja que diz como ela deve ser conduzida. Não são homens que determinam como devem ser pastoreados. É o próprio Senhor que diz isso. E descansar nesse senso de vocação o dará paz. Quando muitos não estiverem ao seu lado, quando ele for relegado ao anonimato, ao isolamento, quando todos parecem trabalhar contra ele, eu estou falando aqui do contexto de Timóteo aqui, ele precisa descansar na paz de que? Na paz daquele que faz a vontade de Deus, em que ao nosso redor o mundo parece simplesmente ruir. Ao nosso redor o mundo parece simplesmente desmoronar, mas eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Lembra de hoje de manhã? E eu serei invencível até que os propósitos dele se cumpram na minha vida. Todos parecem que estão prestes a me soterrar, mas eu estou nos braços daquele que tudo pode. Meus irmãos, essa é uma experiência real demais no ministério. Demais, demais, demais. Essa é a experiência comum do ministério. Essa é a experiência que às vezes se torna mais gigante, outras vezes extremamente mais evidentes, e às vezes parece que tem um período de grande descanso. Mas o soldado alistado precisa estar constantemente atento, esperando esse momento chegar mais uma vez, novamente. E a sua disposição tem que ser a mesma: levantar e dar o seu sangue, levantar e sacrificar-se a si mesmo, porque foi para isso que ele foi chamado. Isso significa propósito da sua existência. Deus o predestinou antes da fundação do mundo, para que ele glorificasse ao Senhor dessa forma, seja uma vida de lágrimas, seja uma vida de angústia, seja uma vida de renúncias. Mas é assim que o Senhor será glorificado através dele. Entenda que nós estamos no contexto de Timóteo, nós estamos observando a linguagem de Paulo, mas essa também pode ser uma realidade muito distante de muitos obreiros, muitos oficiais, muitos ministros, né? Não, o apóstolo Paulo está mostrando aqui qual será o extremo que ele experimentará ali. Mas o ponto aqui é o descanso nesse senso, nessa certeza de vocação que o preservará. O firme fundamento que o Senhor estabeleceu para a sua própria obra. É isso que o preservará. A igreja é do Senhor. O Senhor, alguém me disse uma certa vez, o Senhor, que é o dono da igreja, tem mais interesse na saúde e no crescimento da igreja do que nós. Porque a igreja é dele. Nós somos chamados para ser fiéis. O resto é o Senhor que faz. Mas nós somos chamados para ser fiéis. Então, é
convicção dessa vocação que preservará Timóteo nas noites mais angustiantes. É muito importante entender isso. As noites escuras da alma existirão, mas junto com ele estará a paz de quem faz a vontade de Deus. É por isso que Paulo precisa animar Timóteo inúmeras vezes. Isso porque o ministério, irmãos, é ao mesmo tempo exultante e agonizante. De manhã estamos exultando e à noite estamos agonizando. Às vezes é invertido, mas esse é o ministério e isso é glorioso. Não existe autocomiseração. Isso é glorioso, mas existe essa dinâmica constante, exultação e agonia constante. Segundo ponto, a submissão à vocação o conduzirá, versículo 18 ao versículo 19. E submissão aqui diz respeito à observância da soberania de Deus. É entender que a vocação reside na soberania de Deus, porque foi Ele que o vocacionou, que vocacionou aqueles que Ele separou. Então, Deus aqui é o comissionador para a execução do seu plano. Então, quando nós somos submissos à vocação, aqui diz respeito a ser submisso ao próprio Deus e ao plano dele. Porque é através desses veículos que ele faz com que o plano dele se estabeleça. Né? Essa mente de submissão a essa missão recebida pelo comissionador que o conduzirá. Então, conforme nós definimos anteriormente, o que é vocação? Vocação é escravidão plena à vontade e plano de Deus, anulando a si mesmo continuamente, para o bem do outro e da Igreja de Cristo, para a glória de Deus. É escravo a essa percepção que Timóteo deve. O quê? Combater, firmado nas profecias, o bom combate. Versículo 18. Qual é o ponto aqui? O ponto é que, de alguma forma, todos nós combatemos, mas nem sempre combatemos o bom combate. Todos nós lutamos. Todos nós. Os falsos mestres aqui estavam combatendo, mas eles não estavam batendo o bom combate. E outra, não havia sinais, evidências de profecias, que é esse processo de separação. Simplesmente alguém entendeu-se pastor, simplesmente alguém entendeu-se tutor, simplesmente alguém entendeu-se mestre e então começou a conduzir um povo, começou a conduzir um rebanho. Esses falsos mestres não tinham o que Timóteo é colocado aqui, solidificando a sua vocação, que são as profecias. No nosso caso, seria então esse processo de consagração, identificação, aspiração, identificação e imposição de mãos da própria igreja. Isso é muito importante para nós identificarmos verdadeiros pastores, verdadeiros mestres, verdadeiros obreiros. É muito importante porque, de alguma forma, todos combatem. E esse entendimento de submissão à vocação nos exortará de que a qualificação do que é bom não está reservada a nós. Eu posso dar o meu sangue, mas de uma forma completamente incorreta. Eu posso dar a minha vida, mas de uma forma completamente errada, porque os objetivos da vocação da igreja não serão atingidos. Esse propósito, essa vocação tem que ser observada à luz daquele que comissionou. As minhas intenções, as minhas vontades, as minhas percepções, os meus planos não devem de forma alguma servir de trilho para a igreja, entendendo que assim o reino avançará. O meu reino vai avançar, não o reino de Deus. Não são as minhas vontades, por isso o entendimento de anulação constante. O oficial não pode idolatrar os seus anseios, desejos e intenções. O oficial não pode achar-se soberano na imposição da sua vontade. A anulação constante significa ser constantemente vencido pelo Senhor da igreja, constantemente ser vencido pelo Senhor da obra. E isso é anulação constante, para o benefício do outro, para a glória de Deus, para a preservação da igreja.
O tom de Paulo aqui continua sendo o mesmo, o tom é bélico, o tom é aguerrido. Paulo mostra sangue constantemente, ele ainda continua usando essa linguagem militar, e essa é a percepção essencial do ministério, é guerra, é combate. Como então Timóteo deveria combater firmado nesse fiador da sua vocação? As profecias aqui servem como fiadores da vocação. Hoje nós temos que ter essa percepção, é a igreja que é fiadora da vocação dos obreiros. A igreja é fiadora, é o lastro de autenticidade do oficialato. Isso quem coloca é a própria igreja, daí vem a responsabilidade da igreja. Mas como ele deveria combater o bom combate? E ele começa a descrever ainda aqui, mantendo boa consciência. A ideia de manter de Paulo aqui é de que essa deve ser uma disposição contínua. Manter significaria então combater, estando firme, firmado a fé. E a fé aqui não diz respeito a crenças, porque todos nós temos fé, mas essa disposição que exibe, que evidencia, que pinta confiança em Deus, combatendo na fé e boa consciência. Observa aí o versículo 5 do capítulo 1. Mais uma vez Paulo utiliza essa terminologia, dá para a gente entender um pouquinho o que significa aqui essa fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A fé com hipocrisia aqui é a fé dos falsos mestres aqui. É uma fé fingida, é uma fé encenada, é uma fé que não exibe confiança em Deus, e de boa consciência. E boa consciência é muito importante. A gente precisa entender muito bem o que é boa consciência, porque senão pode ser utilizado de subterfúgio para a nossa carnalidade. A minha consciência não permite me fazer isso. A minha consciência me acusa, então eu não posso fazer isso por questões de consciência. A consciência boa aqui, irmãos, a consciência boa é a consciência que nos coloca diante de Deus, e o homem interior e o Espírito Santo de Deus não expõe a nossa agressão à lei de Deus, à vontade de Deus. É uma consciência escrava, submissa, subjugada, servil à vontade do Senhor. Isso é uma boa consciência. Então entenda, a boa consciência é aquela que é encharcada intencionalmente pela vontade de Deus, pelos anseios de Deus, pelo propósito de Deus, pelo plano de Deus, de tal forma que nós não nos vemos mais. A nossa vida é do Senhor, é para Ele. Essa é a boa consciência. É uma consciência cuja voz não o acusa diante de Deus. Essa é a boa consciência. Por que isso é importante? Mais uma vez, porque nós estamos em guerra. E nessa guerra existirá muitas e muitas acusações, muitas e muitas armadilhas, muitas e muitas perdas. Como nós saberemos se estamos sendo bem-sucedidos ou não? Como? Eu, particularmente, me questionei inúmeras vezes no pouco trajeto no ministério. Será que eu estou fazendo direito, Senhor? Será? Não parece. Não parece, Deus. Não parece. Será que eu estou usando as palavras corretas para combater? Será que eu estou usando a disposição correta para tratar o pecado, para corrigir o obstinado? Será que eu fui agressivo demais, Deus? Será que eu fui duro demais, Senhor? Será que eu deveria ter falado nesse momento, deveria ter tratado nesse momento? Será, e será, e será, e será? Será que se eu tivesse feito assim, aquele irmão não teria saído da igreja? Não teria deixado a fé? Será? 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 Isso é constante. É constante. Aqueles que nós vamos perdendo na caminhada ficam ecoando nos nossos ouvidos, dia e noite, dia e noite.
será, será, será. E isso é agonizante, irmãos. Isso é aterrador. Porque é um será que não tem resposta. Nós sabemos que lidamos com vidas. Nós sabemos o peso das nossas palavras. Nós sabemos o peso do nosso comportamento, da nossa conduta, das nossas escolhas. Nós sabemos. Nós temos plena convicção disso. E continua ecoando. Será? 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 É somente o descanso de que não foi para a nossa glória, mas para a glória de Deus somente, que traz um pouco de paz. É só isso. Por isso, a necessidade de boa consciência do oficial. Observa aqui que a sujeição que o apóstolo Paulo aponta à vocação aqui, que o conduzirá, ela é importante porque é isso que qualifica o sucesso e a fidelidade do ministério. É aquele que exerce o ministério, às vezes perdendo alguns, às vezes não vendo a igreja crescer, às vezes não vendo muitos irmãos amadurecerem. É aquele que tem, muitas vezes, essa acusação interior de que será que está certo mesmo? Será que deveria ser desse jeito mesmo? Mas é essa boa consciência diante de Deus, de que é para a glória dele, de que é submisso à sua santa vontade, que lhe dá paz. E aqui, apesar de parecer óbvio, mas com uma facilidade absurda, esses conceitos são completamente corrompidos. Isso porque os oficiais naturalmente, ou os líderes naturalmente, têm duas características que aglomeram pessoas. É o carisma e a influência. Então, esse poder de influenciar pessoas a segui-lo, ele pode ser usado de uma forma benéfica ou não. Esses dois atributos, eles podem ser usados para edificação no Senhor ou para destruição. Por isso a necessidade dessa boa consciência. Paulo está contrastando aqui o ministério daqueles falsos mestres e o ministério que Timóteo deveria exercer ali. Isso é muito importante. Lembra quando nós estávamos expondo aqui Oséias? No capítulo 4, ali, lá na altura do versículo 6, o Senhor diz ao povo que o povo será destruído porque lhe falta conhecimento. E lhe falta conhecimento porque os sacerdotes não estão cumprindo a tarefa que Deus designou a eles. Por isso o povo seria destruído. O povo, os sacerdotes continuavam conduzindo o povo, mas agora para a destruição. Paulo também faz lembrança disso quando ele escreve lá no último capítulo de Romanos, capítulo 16, quando ele fala para não seguir tais homens, porque o Deus deles é o ventre. Eles estabelecem o seu plano, a sua vontade, as suas percepções. Deus não aparece aqui. Então é muito sutil. Se não fosse tão sutil, não haveria tantos perdidos que estão agora caminhando para o inferno, julgando que estão indo para o encontro do Redentor. Nesse momento, muitas pessoas estão em suas igrejas pensando que estão cultuando a Deus e não estão. Estão cultuando a si mesmo ou os seus ídolos que estão perante os seus púlpitos. Existem dois grandes perigos na vocação. A vocação é algo muito perigoso, por quê? Porque o prejuízo é gritante. A vocação é algo muito perigoso porque o prejuízo é grande. Nós estamos falando do destino eterno de pessoas, de famílias. Primeiro perigo, temer a homens e viver para agradá-los. Os irmãos, a não ser que os irmãos experimentaram isso, os irmãos sabem o que é viver constantemente preparado para o confronto. Constantemente. O confronto e indisposição. Porque é isso que significa não temer a homens. É temer a Deus acima de tudo. Mas esse é o perigo.
Um dos perigos, temer a homens e viver para agradá-los. Segundo perigo, ter a si mesmo em alta conta e viver submisso à sua vontade. Ter a si mesmo em alta conta e viver submisso à sua vontade. Embora esses dois perigos eles sejam entrelaçados aí. Existe um antídoto para isso. O antídoto é justamente o fiel entendimento da vocação e a constante aplicação a si mesmo desse entendimento em submissão ao comissionador. É esse. Terceiro e último ponto. As advertências da vocação o protegerá, versículo 19, versículo 20. E aqui a própria vocação, seja o exercício ou seus exemplos, eles nos exortam constantemente. Constantemente. Seja por exemplos de alguns, como o próprio apóstolo Paulo faz aqui, seja pelas deficiências de alguns, pelos acertos de outros, mas seja o exercício ou os exemplos, eles são exortativos para nós. Tudo que nós vimos até aqui, irmãos, até a introdução e esses dois pontos, tudo que nós vimos até aqui irá adestrar ou não o nosso coração para nós observarmos essas advertências. O objetivo de Paulo é mostrar que aqueles que naufragaram tanto evidenciaram a deficiência da percepção da sua convicção de vocação, como também eles realçaram o fato de que eles não exerceram a sua vocação submissos ao que eles deveriam ser, que era a vontade do seu mestre. Ou seja, significa combater o bom combate sem ser escravos, ou combater o combate sem ser escravo da fé e da boa consciência. Então, constantemente são acusados. O contraste de Paulo aqui é óbvio, como eu fiz referência, é o ministério fiel, o ministério herético, o ministério dos falsos mestres e o ministério que Timóteo deveria exercer. Olha o versículo 19, ele continua assim: porquanto, combate o bom combate, Timóteo. Por quê? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo aqui, ele parece descrever algo muito comum. Ele vai fazer referência a esse caráter comum diversas vezes. Dentre eles, alguns, esses. Parece que esse naufrágio aqui da fé era algo muito comum, assim como é nos dias de hoje também. Porque alguns, eles, e aqui Paulo mostra a disposição ativa mesmo daqueles que repudiaram a boa consciência. A ideia de que, sabe quando você vê uma luzinha acendendo no carro, mostrando que possivelmente tem um problema aí, né? A luzinha está lá acendendo, você não está nem aí para prestar atenção nessa luzinha. Você não vai ao mecânico, você não busca resolver, você não vai autorizado, você não vai em nenhum lugar, mas a luzinha está lá acendendo. E independente da sua disposição interior, não, a luzinha vai ficar acendendo constantemente lá. E de repente você vai matando aquele alerta que a luzinha traz a você. Você já se acostumou com ela a tal ponto de que ela acesa não traz mais nenhum alerta para você. É como se você estivesse matando, minando o efeito dela. Então, rejeitar essa voz interior, essa voz de consciência que nos acusa diante de Deus alguma deficiência, algum vacilo, rejeitar isso significa repudiar deliberadamente aquilo que nos manterá firmes no ministério do Senhor. Boa consciência, então, aqui seria negligenciar os alertas interiores. Seria entender que existem alertas que o Senhor coloca da sua própria vontade à nossa mente. Quanto à integridade da vocação, rejeitar significa buscar ativamente a apostasia. Significa buscar ativamente o naufrágio. Causar o naufrágio. Causar a desgraça. O que é mais impactante aqui é que nunca será somente do oficial. Nunca. Por isso que os pecados dos oficiais são maiores. Porque sempre atinge a outros e muitas vezes derriba tantos outros. A conexão aqui de boa consciência e fé que Paulo aponta é a ideia de conduta e crença. É a ideia de que um fortalece o outro. Aqui significaria dizer, para nós pularmos aqui um pouquinho, de que a falsa doutrina dos falsos mestres era apenas consequência do mau caratismo deles.
do caráter defeituoso deles aqui. As advertências, elas se tornam ainda mais vivas quando Paulo oferece evidências tangíveis aqui. E é isso que ele faz, citando esses dois homens aqui. E essa é a verdade aqui para uma observação. Muitos se achegam ao ministério, irmãos. Muitos. Muitos se achegam ao ministério sem considerar o rigor, a intencionalidade com que o ofício precisa ser exercido. Muitos caem de paraquedas, muitos caem como aventureiros. E o prejuízo nunca é individual, especialmente se nós considerarmos a função desempenhada ali. Por outro lado, por ser uma função que exige consentimento, apoio, aprovação de outras partes, não do próprio indivíduo somente, muitos precisam ser responsabilizados por isso. Muitas igrejas têm feito um desserviço ao reino de Deus, separando para o ministério homens que não deveriam ser separados. Muitos pastores serão responsabilizados diante de Deus por separar homens que não deveriam ser separados. E muitas famílias também são culpadas de apoiar pessoas que claramente não são vocacionadas para o ministério. Claramente. Olha o versículo 20 aí. O rigor da disciplina com que esses homens recebem mostra a gravidade do acontecimento. Diz assim: e dentre esses que naufragaram, se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Nós não sabemos muito quem é Himeneu e quem é Alexandre. Alexandre era um nome comum. Nós temos mais 5 vezes outros Alexandres sendo relatados em todo o Novo Testamento. Nós não sabemos muito bem quem é. O Alexandre da segunda carta de Paulo a Timóteo parece ser outro, porque ele lá qualifica lá como latoeiro, como ferreiro. Himeneu, agora Himeneu é interessante, porque Himeneu nós vimos no capítulo 19 de Atos, fazendo menção a Himeneu. Parece que, sendo um dos crentes em Éfeso, porque o capítulo 19 trata disso, parece que ele se tornou um dos seus líderes. Se for assim, é muito provável que esse Himeneu, se já estava no capítulo 19, é provável que esse Himeneu fizesse parte daqueles presbíteros que Paulo comissionou e assumiu ali um lugar de liderança, de prominência. Então podia ser até mesmo um dos presbíteros ali. Se ele começou com fé, ele se desviou e apostatou aí. Talvez seja aqui. É interessante como o apóstolo Paulo mostra o que significa a comunhão dos santos. É assim que ele descreve a excomunhão daqueles homens. Tirar alguém da comunhão da igreja significa entregar a Satanás. Essa mesma terminologia Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 5, para falar daquele pecado agressivo lá. Tirar alguém da comunhão dos santos seria entregar a Satanás. Por que é um instrumento pedagógico? Porque o terror e o temor de estar longe da seara do Senhor, isso serviria de instrumento pedagógico para fazê-lo voltar em humildade e contrição. Por isso que é entregá-lo a Satanás. Qual é o ponto de Paulo aqui? É destacar que a vocação possui advertências, que se elas forem observadas, protegerá os oficiais e a própria igreja. Então, deixa eu concluir aqui, irmãos. Os oficiais da igreja e todos aqueles que aspiram ao oficialato, eles precisam compreender muito bem que o ministério é guerra. O ministério não é nada romântico. O ministério não é romântico. A beleza do ministério é por estar fazendo a obra do Senhor. A paz do ministério é por estar no centro da vontade do Senhor. Mas Paulo é muito claro aqui, não existe romantismo, a guerra é tanto interior como exterior. E o exercício do ministério é um constante campo de batalhas. Não existe romantismo nisso. E dizer que o ministério é um campo de batalhas é dizer que o ministério é um campo minado, irmãos. E essa é a experiência real daqueles que entendem a vocação e vivem para o Senhor. O ministério é um campo de batalha. Tudo exercerá um peso extremo na vida de outros, em qualquer ação do oficial. E isso influenciará tanto a vida deles aqui, quanto ao destino eterno de suas almas.
Suas decisões não são simples. Tudo pode causar grande impacto. Às vezes, pequenas palavras podem causar um turbilhão na vida de alguns. Cada comportamento precisa ser milimetricamente planejado e isso faz com que exista uma tensão constante e isso causa implicações muito negativas à vida do oficial e à vida da sua família. A realidade é que não existe muita margem de erros. Existem erros que os membros podem cometer com muita facilidade, com muita tranquilidade, mas não existe essa margem de erro para os oficiais. A margem de erro para os oficiais é absurda e esse peso recai sobre a sua família também. A tensão se torna o padrão de vida comum dele e dos seus. Existe um contudo aqui. Contudo, entretanto, todavia, porém, mas. Não é suficiente apenas os oficiais compreenderem isso. Não é suficiente. A igreja tem a obrigação de ter essa mesma compreensão para, com isso, minorar o rigor da batalha. A igreja tem que zelar pelos instrumentos que Deus colocou para preservá-los no caminho de fidelidade do centro da vontade de Deus. A igreja precisa ter essa percepção. Cabe a nós, como igreja do Senhor, observar como Deus estabelece o seu plano e simplesmente vivê-lo. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, obrigado, Pai, por tuas instruções. Muito obrigado, Deus, pela orientação do Senhor, pela tua maravilhosa palavra. Ajuda-nos a perceber, ó Deus, as nossas deficiências, omissões, negligências. E ajuda-nos então, Pai, receber como instrumentos de graça aqueles que o Senhor separou. Ajuda-nos, ó Deus, a ver no nosso meio vocacionados sendo separados para a obra do Senhor, para que nós possamos avançar como instrumento de graça nesse mundo tão mau e perverso, em nome de Jesus.